Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes: Escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados, em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: Este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de um modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhes entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: Vós nunca lestes na Escritura: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estava falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Palavra da salvação. Hoje, no Sagrado Evangelho, nós contemplamos Jesus nos contando uma parábola para falar de duas realidades essenciais. A primeira tem a ver com o povo eleito, que também é a Igreja, e a segunda tem a ver com cada um de nós. Veja que aqui Jesus, quando fala do povo eleito, Jesus está se colocando como o Filho do Pai do céu, o Filho de Deus que vem para prestar conta daquilo que é a vinha do Senhor. Por isso que Jesus Cristo ele se coloca nesse lugar para chamar a atenção deles que Ele é o Messias, aquele enviado por Deus. Mas eles, assim, não quiseram aceitar Jesus como esse Messias, como aquele que era esperado, que foi anunciado pelos profetas, que realiza sinais e esses sinais messiânicos. Mas os sumos sacerdotes e os anciãos ainda insistiam em não aceitá-lo, em não acolhê-lo como Messias, porque acolher Jesus como Messias seria perder todas as suas regalias do Império Romano, que o Império Romano lhes dava. Por isso que eles têm essa resistência com Jesus. Na verdade, mesmo se outro Messias viesse, eles também não acreditariam e não aceitariam, porque eles estavam muito apegados às suas próprias regalias. Depois, Jesus ele nos traz um elemento essencial para a nossa reflexão. E esse elemento para que nós possamos ter em vista aquilo que é a nossa capacidade
de acolher Jesus como Senhor da nossa vida, Deus e Senhor da nossa vida, o enviado do Pai, o Filho de Deus. E por isso que Jesus Cristo, ele nos alerta sobre 4 coisas essenciais da nossa vida. Essas 4 coisas que, na verdade, são circunstâncias e coisas que nos ajudam a reconhecer Jesus Cristo como Deus, como Filho de Deus. E por isso que no início da parábola, Jesus ele vai ali dizer que certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. E aí depois arrendou a vinhateiros. Ou seja, essas 4 coisas, elas significam realidades da nossa própria vida interior. Quando Jesus Cristo fala que esse proprietário plantou uma vinha, a vinha é a nossa própria vida. A vinha é o lugar que nós podemos cultivar e ali alcançar o fruto que nós tanto desejamos, que é a nossa salvação, que é a nossa felicidade eterna. Por isso que aqui nós temos 4 coisas vinculadas à natureza humana. Primeira coisa que nós vemos é que o proprietário cercou essa vinha, colocou uma cerca em volta. A cerca que envolve esta vinha, ela simboliza os mandamentos da lei de Deus, porque a cerca é aquilo que nos protege e os mandamentos são essa regra de vida que protege a nossa vida do mal, porque o mandamento ele nos permite permanecer naquilo que é a nossa própria natureza, aquilo para a qual nós fomos criados. E por isso que essa é a primeira circunstância, que se nós vivemos bem os mandamentos, nós conseguiremos encontrar em Jesus Cristo a verdadeira prática, a plenitude desses mandamentos. Por isso que ele é a plenitude da lei. Depois nós temos o segundo sinal. O segundo sinal é o lagar para esmagar as uvas. O lagar é o lugar do trabalho, que significa a nossa vocação. Porque uma vez que nós nos abrimos a esse chamado vocacional, ao chamado de Deus para a nossa vida, ao chamado de Cristo para a nossa vida, nós começamos a participar da vida de Cristo, mas também da sua missão, da missão de salvar almas, de sermos capazes de sermos transmissores da felicidade eterna para todos aqueles que nós assim encontramos e temos contato. Por isso que o lagar é o lugar do trabalho, da vocação, da correspondência vocacional, o lugar da verdadeira felicidade, porque é o lugar da participação da vida e da missão do próprio Cristo. Depois nós temos o terceiro sinal, que é a torre de guarda. E esta representa a nossa consciência, porque a consciência do ser humano é o sacrário onde Deus habita. A consciência do ser humano é aquilo que colhe no mais profundo da alma humana, do coração humano, os conceitos de bem e mal, de certo e errado, de verdadeiro e falso, de justo e injusto. Todos esses conceitos fundamentais estão gravados no mais profundo da nossa alma. E a nossa consciência é aquela que nos alerta sobre essas circunstâncias na nossa vida. Por isso que nós precisamos entender justamente isso, porque esses sinais eles sempre nos indicam e nos apontam para Deus. E o quarto sinal é a própria vinha, porque uma vez que nós recebemos a vida, e a vida é justamente esse grande dom de Deus para cada um de nós, nós precisamos realmente entender que essa vinha não é nossa, nós recebemos para administrá-la.
e administrá-la da melhor forma, para que nós possamos prestar conta no fim, quando o dono da vinha enviar aquele que virá para julgar vivos e mortos. Por isso nós precisamos assim entender que tudo aquilo que nós recebemos nessa terra, a nossa vinha, na verdade é a vinha do Senhor, que nós fomos colocados para administrar, porque é nesta administração que nós temos a grande oportunidade de alcançar a nossa salvação. Por isso que hoje nós vemos nessa parábola que Jesus conta essas 4 circunstâncias que nos auxiliam a permanecer e reconhecer a figura do Messias, conhecer Jesus Cristo, e assim nós possamos permanecer nesse caminho de trabalho, de dedicação, para que não nos apropriemos da vinha e não matemos a pessoa de Jesus Cristo dentro de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.